Jesus. Estamos alegres porque nós estamos mais uma vez unidos aqui para celebrarmos o Senhor, enaltecermos o nome santo desse Deus maravilhoso, com muita alegria por tudo, não apenas por tudo que Ele tem feito a nós, mas pelo que Ele é, esse Deus gracioso, amoroso, que nos deu seu Filho Jesus, para que fosse a cruz no nosso lugar e pudéssemos então celebrarmos a Ele nessa noite. Eu quero, com muita alegria e temor no coração também, convidar aqueles que trouxeram a Bíblia para abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Nós vamos fazer menção apenas de um versículo. Já de antemão, agradecer a todos os amados irmãos que nos visitam, que vieram celebrar a Deus conosco, que o Senhor em Cristo possa vos abençoar. Após o culto, nós estaremos reiterando esses agradecimentos a todos vocês. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, apenas o versículo 29. Que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Podeis assentar. Queridos, aproveitando essa data sazonal em que a grande maioria das pessoas cristãs comemoram a data de hoje como a Páscoa, né? E achei então apropriado nós falarmos um pouquinho sobre isso. Eu quero tratar com vocês, falando um pouquinho sobre Cristo, a nossa Páscoa. Evidentemente, nós vamos aqui trazer algumas definições, tanto culturais, mitológicas, quanto bíblicas, para nós entendermos o assunto e, de fato, sabermos se nós devemos ou não comemorarmos a Páscoa, ou qual o entendimento correto da Páscoa, o que ela nos ensina, o que a Páscoa quer nos dizer, qual o ensino bíblico a respeito da Páscoa. Isso é muito interessante falarmos sobre esse assunto, ok? E eu quero começar falando e trazendo aos irmãos aquele conceito cultural, né? Até, embora muito correlacionado com a mitologia e o porquê, né, de que nós somos tão influenciados nessa data a comprarmos chocolates, a darmos às nossas crianças, e muitos crentes fazem isso, né? Compra lá o ovo e fala que o ovo é da Páscoa ainda, sendo que o ovo é de chocolate, né? E eu não sei por que raio que o coelho não bota ovo e todo mundo coloca o coelho no meio do rolo todo. Por que isso acontece? E nós precisamos compreender, né? E às vezes nós estamos fazendo alguma coisa, replicando algumas coisas que elas não são autorizadas pela palavra, e nós não devemos fazer como cristãos, como servos do Senhor. E é por isso que eu achei interessante e pertinente falarmos sobre isso. O conceito da onde é que vem, né, se relaciona basicamente com idolatria. Começa por aí. Existe uma pseudo-deusa chamada Eostre, que relaciona-se com a aurora, né? E posteriormente é relacionada à luz crescente da primavera. A ideia de que essa deusa, ela trazia alegria e bênçãos à terra. Por ser uma deusa tanto obscura, muito o que se sabia sobre ela foi perdido através dos tempos. Mas existem algumas descrições e mitos e informações sobre ela. E o nome dessa deusa e as suas funções têm relação com outras deusas de outros panteões mitológicos, né? Como na mitologia grega, também na indo-europeia e também na questão da mitologia babilônica. Então ela tem vários nomes foi dado a ela.
Agora, a lenda conta que essa deusa, eu não vou ficar falando muito o nome dela, nem para você memorizar, tá? Mas é só para você saber o conceito disso aqui. Diz que ela tinha uma especial afeição por crianças. E onde quer que ela fosse, as crianças iam atrás dela. E adorava cantar e entretê-la com a sua magia. E um dia, essa deusa, ela estava sentada em um jardim com as suas tão amadas crianças, reza a lenda, né? Quando o amável pássaro voou sobre elas e pousou na mão da deusa. Ao dizer algumas palavras mágicas, o pássaro se transformou no animal favorito da deusa, que era uma lebre. Você já está começando a entender de onde é que saiu o coelho, né? O animal preferido dessa deusa era uma lebre. E isto maravilhou as crianças. Com o passar dos meses, eles repararam que a lebre não estava feliz com a transformação, porque não mais podia cantar nem voar. E as crianças então fizeram um pedido à deusa, dizendo para que ela revertesse o encantamento. E ela tentou de todas as formas, mas não conseguiu desfazer o encanto. Que deusa poderosa, né? Faz um encanto e depois não consegue desfazer. Então a magia estava feita e nada podia revertê-la. Então a deusa decidiu esperar até que o inverno acabasse, porque assim que passasse o inverno, o seu poder, ou naquele período o seu poder estava pouco, né? Diminuía. E aí ela disse que quem sabe quando a primavera retornasse, ela fosse de novo restituída de seus poderes plenamente, pudesse dar ao menos alguns momentos de alegria à lebre, transformando novamente em pássaro, nem que fosse por alguns minutos. Ela já não conseguiria voltar ao normal. O que acontece? A lebre então ficou ali como lebre até a primavera. E aí os poderes da deusa retornou. E ela consegue transformar a lebre em um pássaro novamente. Mas durante algum tempo. E aí o pássaro agradecido, o que ele fez? Botou ovos em homenagem a Deus. Em celebração à sua liberdade e às crianças que tinham pedido à deusa que lhe concedesse a sua forma original, o pássaro então transformou em lebre novamente, pintou os ovos e os distribuiu pelo mundo. Tem alguma semelhança com o que a gente escuta por aí? Que se ensina para as nossas crianças desde pequenininho? Eu fiquei feliz essa semana porque na escola da minha menina ensinaram a cantar Porque Ele Vive. Falei, olha que bênção, porque na maioria das vezes se ensina o que para a criança? Coelhinho da Páscoa. Não, vocês podem cantar, eu sei que vocês sabem. Hã? Ninguém quer cantar hoje, né? Que trazem para mim um ovo, 2 ovos. Que, né? O preço que tá, a gente não consegue comprar nenhum, né, gente? Mas assim, de onde é que vem a ideia, o ensino? Ele vem de algum lugar. E aí nós entendemos que isso vem da onde? Do conceito pagão, mitológico, de panteão de pseudos deuses. E se introduz na cultura. E aí a gente vai replicando isso sem ao menos saber de onde oriunda isso. E aí o que acontece? Os cultos pagãos a essa deusa, eles ainda pegavam a lebre e abriam a lebre para fazer aferimento, previsões futuras pelas entranhas da lebre. Olha para você ver como é que é. A questão do ovo, a questão da lebre e a questão do dia, até o dia, a data, né? Que era uma deusa nórdica, né? Eles comemoravam entre os dias 30 de março, mais ou menos nessa data que nós, às vezes, na cristandade se comemora. O que acontece, queridos? Por causa dessa deusa, deu-se o nome do Sabat pagão, que celebra o renascimento, chamado de Ostara. E aí o que o cristianismo fez posteriormente? Eu falo cristianismo aqui, era a religião, né, romana, que aí introduziu, trouxe isso, né, substituindo as festividades pagãs de Ostara pela Páscoa. Colocou-se então nesse dia a comemoração da Páscoa. Só que não deixaram de absorver muitos de seus costumes. Não só mudaram o nome da festa,
mas também introduziram os seus costumes, inclusive os ovos e o coelho. É por isso que hoje o símbolo da Páscoa, infelizmente, não é a cruz, mas é o coelho. E aí muitas vezes a gente não entendia por que ovos, né? Por causa disso. Então, podemos perceber isso pelo próprio nome da Páscoa em inglês, que é Easter, muito semelhante a Eostre, que vem da mesma raiz da semântica da palavra. Então esse é um conceito cultural e mitológico. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você, nós como servos de Deus, e aqui fala a igreja de Cristo, nós temos um padrão, nós temos um paradigma, e ele não pode ser mundano. O nosso padrão, ele é bíblico, ele é cristão. É a palavra de Deus que regulamenta as nossas ações. As nossas celebrações são regulamentadas pela palavra de Deus. Então, queridos, nós não devemos replicar de forma distorcida o ensino pagão às nossas gerações, principalmente aos nossos filhos, às nossas crianças. Pastor, mas o moleque vai no mercado e fica pedindo. Eu louvo a Deus porque está tão caro o preço que talvez você não consiga comprar. Certo? Mas qual que é a ideia? Não digo lá depois que passar essa data, né? Depois que passar, aí você compra e fala, você quer chocolate, meu menino? Toma outro chocolate aqui, até dá uma coisa ruim, mata logo à vontade. Mas a gente não pode ensinar errado, não. Na época da Páscoa tem uns que faz até uma cestinha, bota o coelhinho e tal, entrega para o menininho. Qual que é o ensino que a gente está dando para os nossos filhos? Um ensino incorreto. Que tem um padrão que vem da onde? Mundano, pagão. Agora, o conceito bíblico de Páscoa, para nós entendermos também. Porque eu vi muitas pessoas falando de ressurreição, né? Hoje celebra-se, na Páscoa celebra-se ressurreição. E talvez eu possa chocar vocês, porque eu vou dizer que não é ressurreição que se celebra na Páscoa. Na Páscoa se celebra a morte, e não ressurreição. E o conceito bíblico que nós temos de Páscoa é que do hebraico é pechá, que significa passar por cima. Deriva-se do verbo pas, saltar ou passar. E desse modo o significado passar por cima transmite o sentido de poupar. Ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. E agora nós vamos entender quando é que foi instituída a Páscoa. O que é a Páscoa? Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 12, você vai ver que o povo de Israel estava escravo no Egito por mais de 400 anos. E eles clamam a Deus para que Deus pudesse libertar. E Deus envia um libertador. Deus levanta Moisés. Moisés foi usado por Deus para anunciar o meio de salvação do povo de Israel, que era pressionar Faraó através de milagres. E esses milagres, mais especificamente, chamam as 10 pragas, onde Deus humilha o panteão de pseudos deuses egípcios. E a última praga, a 10ª praga, a conhecidíssima praga chamada morte dos primogênitos. Moisés então anuncia, pregou a todos. E a pregação de Moisés é essa: Deus vai matar o seu filho primogênito. Deus vai matar o filho mais velho de cada casa no Egito. O filho mais velho vai morrer. Independente da idade, se ele tem 17, se ele tem 20, se ele tem 5, se ele tem 2 meses de idade. Mas o filho mais velho vai morrer. Mas há esperança. Há esperança.
para todos aqueles que crerem no que eu estou pregando. Matem um cordeiro, passe o sangue nos umbrais das portas. E então, quando o anjo da morte chegar à sua casa, e ele vir o sangue, ele vai entender que ali houve fé no sacrifício do cordeiro. E assim ele, Páscoa. E assim ele passará por cima daquela casa. E onde houver sangue, não haverá morte. A Páscoa tinha a ver com a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E isso por meio da fé no sangue do Cordeiro. O povo creu na palavra de Moisés. E por eles crer naquilo que Moisés pregou, eles foram salvos da escravidão. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, no texto propriamente que lemos, nós ouvimos uma declaração interessantíssima. João está no deserto da Judeia, pregando o arrependimento e batizando aqueles que se arrependiam. De repente aparece um homem que ele já tinha falado sobre ele. E quando ele vê Jesus, ele diz: vejam todos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero chamar a atenção de todos a essa declaração que João faz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É fácil vermos a conexão entre a Páscoa e Cristo, por isso que Cristo é a nossa Páscoa. O homem, por causa dos seus pecados, ele merece morrer. Esta é a justa condenação do pecado. O homem, porque ele arrumou um problema com Deus, porque ele resolveu pecar. O nosso representante federal fez isso, Adão. E por causa dele, todos os homens são culpados diante de Deus. E por causa dessa culpabilidade, dessa universalidade do pecado, o que o homem merece, o que merecemos, por natureza, é a justa retribuição pelos nossos pecados. O ser humano não pode livrar-se do seu pecado por si só. Ele não pode expiar o seu próprio pecado. Não há nada que o homem, que a mulher, que o jovem possa fazer para se auto-justificar diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus puro como o nosso. E por que o homem não pode fazer isso? Porque o homem é escravo do pecado. O ser humano não pode ser salvo em seu pecado. Ele precisa ser salvo do pecado. Ele não pode providenciar a sua própria redenção. Então Deus faz isso. Deus providencia, propicia um meio. E Deus provê uma solução justa. Como que é essa solução justa? É um inocente que vai morrer no lugar do culpado. O inocente irá morrer pelo pecado do culpado. E como isso se dá? Jesus então encarna, se faz homem, e o único homem inocente. E aí ele morreu para pagar o nosso pecado. O profeta Isaías, capítulo 53, ele vai dizer que nós andávamos desgarrados como ovelha que não tinha pastor. Essa era a realidade nossa.
Mas, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, do qual o Cordeiro da Páscoa no Egito tinha sido um tipo vívido. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a razão pela qual Deus não nos consome. Jesus é a razão pela qual Deus não fulmina-nos. E Ele morre para nos livrar dos nossos pecados. O culpado no lugar, ou melhor, o inocente no lugar do culpado. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por causa de mim, de você. E isso para que fôssemos livres da ira de Deus. E a mensagem inicial das boas novas, ela começa dizendo, e trazendo a nós uma notícia perturbadora. E qual que é essa notícia? Deus está irado com os homens. Deus está irado com os pecadores que pecam de forma impenitente, assídua todos os dias. E Paulo revela isso no seu evangelho, no evangelho que ele pregava em Romanos capítulo 1, verso 18. Ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. O evangelho começa com a notícia que perturba. A primeira coisa, e a Páscoa fala disso, Deus está irado contra os pecadores impenitentes. Mas tem um mas aí. A boa notícia do evangelho é que mesmo eu e você, nós merecendo a justa retribuição pelos nossos pecados, Deus resolve nos salvar pelo sacrifício do seu Filho Jesus, a quem Ele nos propicia. Porque embora corruptos e pecadores como somos, culpados como somos, nada podíamos fazer por nós mesmos. A lei veio para nos deixar emudecidos quanto a isso. A autoindulgência, a autojustificação. Mas então Deus propicia o meio. Ele nos dá o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, o Nazareno. Isso é Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, que derramou o seu sangue. E aí, queridos, nós temos uma condição para que possamos desfrutar desse livramento. Não diferentemente do que aconteceu lá no Egito. Moisés pregou, ele anunciou, Deus vai matar. Deus vai vir com punição. Só que aqueles que creem e tiverem o sangue sobre eles, o anjo vai passar por cima. E vai passar por misericórdia. Ter os nossos pecados tirados e cobertos. Não ter os nossos pecados imputados a nós mesmos. Só há um jeito. Só tem uma maneira. E a maneira é crer na pregação de que Cristo, como Cordeiro, padeceu uma única vez. E que o seu sacrifício, o que ele diz, tetelestai na cruz do Calvário, nos torna aceitáveis diante de Deus. O mesmo João,
No capítulo 3, no verso 36, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem não crê, ou quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Como é que eu vou desfrutar desse livramento? De ser imputado a mim os meus pecados, de receber a justa retribuição por causa dos meus pecados. A condição é nós crermos no Evangelho, que é onipotente para nos salvar dos nossos pecados e transformar a nossa vida. O homem, a mulher, o jovem, a criança precisam crer no poder do sangue do Cordeiro. Isso é Páscoa. É o Cordeiro que foi morto. Essa é a verdadeira Páscoa. O verdadeiro Cordeiro, Cristo Jesus, que foi morto no nosso lugar, para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos receber um Espírito em nosso coração que clama: Abba, Pai. Não há outro meio, não há outro recurso. Aqui diante de Deus, com o meu coração queimando, eu quero te dizer, eu não conheço você, tem muitas pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, mas essa palavra é de Deus e Deus te conhece. Eu não sei da sua vida, eu não sei dos seus pecados, eu não sei aonde você tem andado, o que você tem feito, eu não sei os seus pensamentos, mas o Deus que nos trouxe aqui conhece todas essas coisas. E esse Cordeiro ainda está tirando o pecado de muitos. Ele ainda tem o poder de tirar muitos pecados e perdoar muitos pecados. Ele pode ser o seu Cordeiro Pascual, ele pode ser sua Páscoa ainda essa noite, se você abrir o seu coração. E quando Jesus se torna a nossa Páscoa, o anjo vem e passa por cima. A ira de Deus é desviada, porque a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados e transgressões. Ele foi moído, vilipendiado, torturado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, ou pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Cristo, a nossa Páscoa. A Páscoa fala de sacrifício, de redenção, de desviar o furor da ira de Deus. Um dia eu vi no hino Rude Cruz, que foi cantado nessa noite. Jesus me encontrou sentado no banco da igreja. E aquele dia ele se tornou a minha Páscoa. E até hoje ele é a minha Páscoa. Porque quando Deus olha para mim, o problema que eu tinha com a Trindade foi resolvido porque Cristo me representa. Cristo representa a sua noiva, Cristo representa os seus, aqueles a quem ele morreu por eles. O que eu quero dizer a você nessa noite: se Cristo ainda não é sua Páscoa, não saia daqui sem que ele não seja. Diga: Senhor, eu creio no poder desse sangue que foi derramado. Eu não mereço, os meus pecados são muitos, mas esse sangue cobre multidões de pecados. Ele pode te abraçar nessa noite, te levar até Deus e dizer: esse aqui é teu filho, Senhor. Eu morri por ele também. Então eu quero te dizer: não vá embora sem Jesus ser sua Páscoa.
A Páscoa é o anúncio do Evangelho. É a fé e o Cordeiro que nos salva. E nos salva do quê, pastor? Do inferno? Também. Mas antes de tudo, nos salva da ira de Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente fica pintando um Deus assim como se ele fosse Papai Noel. Essa geração que permeia a terra tem vivido dessa forma e a culpa é da igreja, que ensina tudo errado. O mundo lá fora tem uma visão errada de Deus por causa da igreja. Deus não é Papai Noel. Porque naquele dia lá no Egito, quem foi que matou as crianças? Foi quem? O texto vai dizer que foi Deus. Foi Deus que matou. Se nós estivermos fora de Jesus, se Jesus não for nossa Páscoa, tenha certeza que hoje ou lá no porvir, nós vamos estar diante de Deus. E entenda uma coisa, se a ira de Deus não foi derramada sobre Jesus, por causa de mim e de você, acho que ele vai derramar acima de quem depois? A única forma de escapar disso, não estou te ameaçando não, eu estou te falando uma verdade bíblica. A única forma de escapar disso é Jesus sendo a nossa Páscoa. É o sangue dele estar sobre a nossa vida. Nós não celebramos a Páscoa. Então você que é crente, você não precisa celebrar a Páscoa. Você só precisa saber o que ela significa para você. Por quê, pastor? Porque nós não precisamos mais de sacrifício. Páscoa é sacrifício, gente. Você precisa de mais sacrifício? Você que já está em Cristo? Ou o sacrifício de Cristo foi suficiente? Outra razão por que nós não celebramos a Páscoa é porque a Páscoa anuncia o Messias que viria. A ceia anuncia o Cordeiro que já veio. Foi por isso que Jesus comemora a Páscoa e institui a Santa Ceia. Finalizando, esquece os ovos de chocolate, o coelhinho, e trem para longe, que isso é laço. Tira os altares pagãos de dentro do seu conceito cristão e olhe para a Bíblia. Entenda, você saber o que significa Páscoa já é interessante. E Páscoa não é ressurreição. Páscoa é morte, sacrifício do Cordeiro, para que nós pudéssemos ser livres da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Amém, queridos? Deus abençoe. Finalizando aqui. Quero orar com vocês. Vamos ficar de pé. E como eu disse aqui, eu não tenho costume de fazer apelo. Nem muito gosto disso. Mas se você entender um pouquinho do que foi falado aqui, se o Espírito Santo inclinou seu coração, abençoou na sua vida, e você entendeu que no momento Jesus não está sendo sua Páscoa, que você ainda permanece, ou que ainda permanece sobre você a ira de Deus, e você não quer ir embora assim, você quer ir embora com salvo-conduto e dizer assim: eu quero estar em Cristo, quero que de fato Ele seja a minha Páscoa, eu creio
no que Ele fez, você tem a liberdade de se manifestar. Se você não quiser vir aqui à frente, tudo bem, não precisa vir. Mas ao terminar aqui, permaneça onde você está sentado, sinaliza, nós vamos até você, podemos orar e conversar com você. Mas não deixe essa oportunidade passar. Que Cristo possa e vencer de fato a sua Páscoa. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. É evidente que está. Sentimos a sua presença. Nós sentimos o trabalhar do Senhor. Esta palavra é do Senhor, essa palavra não é da igreja, não é do pastor, não é da denominação, mas essa palavra é do Senhor. Que era de nossa responsabilidade enquanto orar, enquanto preparar, enquanto anunciar a palavra, nós fizemos. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer o que lhe compete fazer, porque o Senhor é Deus. A inclinação do coração, a conversão, a libertação, a transformação, é o Senhor que promove, é o Senhor quem realiza, o Senhor é quem faz. A nós não é dado esse poder, e nem poderíamos tê-lo. Mas o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que apraz o Senhor fazer. Senhor, se porventura tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem o Senhor Jesus como a sua Páscoa, que ainda sobre esta pessoa permanece a ira do Senhor, mas que nesta noite entendeu pela palavra que ele precisa urgentemente de que o Senhor seja o seu livramento, o seu salvo-conduto, a sua salvação, a sua Páscoa. Que o Senhor possa movê-lo nessa hora. Que o Senhor possa inclinar o seu coração nessa hora. Que possa desfazer as correntes que muitas das vezes aprisiona. Que o Senhor possa, Senhor, assim trazer a regeneração que muitos ainda precisam. Reconciliação, edificação. Contudo, o Senhor faça a sua vontade na vida de todos aqui. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores que nós tributamos a ti nessa noite. Obrigado por esse tempo, Senhor. Tudo que o Senhor providenciou, tudo que o Senhor fez, nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos dê uma semana de bênção, de vitória, de livramento. Abençoe a sua igreja, os visitantes, os irmãos que aqui estão conosco, amigos,